Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Afonso, aqui do canal Bruxa Curiosa, com mais um vídeo. Estava com saudade. Antes de iniciar e antes de falar, quero agradecer a você que enviou mensagem para mim. Essa semana foi uma semana complicadinha, meu filho ficou hospitalizado, enfim, graças às deusas aqui tá tudo certinho, ele tá bem. E então vamos voltar com força total aqui, né? Quero agradecer a todos, não respondi um por um, mas a minha eterna gratidão, meu carinho, ok? Por todos vocês, quem mandou mensagem, enfim, no WhatsApp, minha gratidão imensa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ontem eu voltando, né, retomando aqui as minhas consultas, eu tenho um método que ele se chama a direção certa. A direção certa da bruxa, a bruxa que habita em você, né? Então vamos ver aqui, vou fazer aqui com os atores, vou fazer com alguns esse tema. Agora, tô fora do ar, não sei o que tá acontecendo, né, por aí. Tô tentando olhar, assim, tudo pra vir com o tema, enfim. Então, pra começar aqui, voltar à direção certa do bruxo, da bruxa. E eu vou começar com o Janyaman. Bora começar com esse aqui, né? Com esse tchutchu aqui que dá um trabalho, que a gente tem que tomar uns banhinhos, né? Não por ele, não é por ele, é pelo o todo, né? Então o último vídeo da Sara pra mim foi muito pesado, muito puxado. Então as pessoas pegam pesados, as pessoas são maldosas, né? E aí a gente tem que lascar o banho, né? Lascar o banho, baixar a barreira e vamos lá. E gente, só voltando, né? Eu vou continuar, tá? Tudo que diz respeito ao Jan, eu vou fazer tiragem, tá? Eu vou fazer tiragem da Sara. Você não gosta? Tá tudo bem, você não é obrigada a gostar, mas você precisa respeitar. Não vem aqui no canal falar o que eu devo fazer e como fazer, e enfim, tá? Não gosta, não tem problema, não quer ser inscrito, não tem problema, né? Tá tudo bem, às vezes energias más, a gente flui, vamos seguir o fluxo. Então vamos lá, trazendo aqui o nosso querido Janyaman, com muito respeito. Então eu vou pedir para vocês no comentário, tenha respeito, né? Até porque a gente tá no nosso tempo. Esse aqui, gente, é um trabalho, tá? É um trabalho que eu faço. Então, para você saber como que é uma leitura, e se você quiser essa mesma leitura, a direção certa da bruxa que habita em você, bora, me chama, terei o prazer aí de tirar. Então vamos lá, a direção certa, o bruxo que habita aqui no Janyaman, tá? Então vamos ver qual que é a direção certa aqui que as cartas falam. Vamos ver a energia. Já falo pra você, esqueci. Antes de começar, deixa aqui o seu tchutchuzinho like pra mim. Gratidão, obrigada. A gente chegou nos 3.000 inscritos. Pra mim a questão não é um número, mas sim saber que tem pessoas que entendem o que eu faço, né? E ajudar as pessoas, orientar as pessoas. Não sou eu que oriento, é as cartas. É muito rico para mim. Então vamos lá, vamos ver aqui o que as cartas falam para o Janyaman. Se inscreva no canal, ative o sininho. Então vamos ver a energia que envolve o Janyaman nesse momento, tarô. Vamos ver qual a energia que envolve Janyaman, a direção certa aqui. Ó, a carta do carro. Vamos ver, fundo do deck, enforcado. Então, vamos lá. Vamos dizer aqui, a carta do carro fala direção. Ele tá em uma movimentação bacana, ele tá agitado, igual eu vi um vídeo, aí eu esqueci o nome, na Turquia, né, morando na Turquia,
que ela colocou o vídeo dela, de Anhaman, pulando igual pipoca. Então é essa intensidade, né? O carro fala de estar numa intensidade de querer fazer as coisas acontecer, né? De vai que vai, vamos dançar, vamos se divertir, tá numa energia, mas de repente, ao mesmo tempo que ele tá numa energia boa, ele tá entusiasmado, ele quer direcionar a vida dele, o enforcado fala que ele também está acomodado, que ele precisa ainda, para que a vida dele tenha um direcionamento bacana, um direcionamento focado, ele precisa sair de uma zona de conforto, ele precisa sair de uma situação que ele esteja presa. Gente, lembrando, respeito, tá? Quando você tem a sua opinião, quando você entende aqui, né? Respeito. E então é isso. Vamos ver agora a primeira casa. Mas é como se ele estivesse olhando para tudo, né? Tem muita coisa, muita energia, mas que ele precisa também fazer um sacrifício para organizar, resolver. E uma palavra que vem para mim até responsabilidade, porque o caminhar da nossa vida, a jornada da nossa vida, o direcionamento, ele também está envolvido com responsabilidade. Vamos lá. A primeira casa é o momento presente. Vamos ver qual é o momento presente de Jan Yaman. Primeira casa. Aqui, qual é o momento presente? Vamos ver o momento que ele está. Aqui, 8 de espadas. Por isso que vem o enforcado, paradês, estagnado. Ele tá numa intensidade, mas ele não sabe para onde ir, né? E ele não sabe para onde ir. O 8 de espadas, gente, fala de um bloqueio. Na verdade, para que ele possa ir, né? Para que ele possa seguir a direção dele, ele precisa enxergar. Só que esse enxergar, ele pode muito bem tirar as vendas dos olhos dele. Então, ele tem que enxergar, ele tem que ouvir, né? Estar com os ouvidos atentos, porque aqui essa venda, ó, tá tapando a audição, né? Então, ela não tá conseguindo ouvir, a gente só ouve os ruídos, mas não tem aquela clareza. Mas essa clareza depende da gente. Então, o ouvir, o enxergar, o enxergar depende muito da forma que a gente está conduzindo. Então, tem coisas que ele não quer enxergar, que ele não quer ouvir, né? E que ele vai bloqueando situações, ele vai bloqueando até o próprio caminho dele. Bacana aqui de ter um direcionamento, de fazer as coisas acontecer, tá? Vamos ver mais aqui. O que deixar para trás, o que o Jan precisa deixar para trás. O que o Jan precisa deixar para trás. Aqui. Carta do Sol. Então, o que ele tem que deixar para trás, gente? O Sol fala. O Sol, ele é intenso. Então, como se a intensidade desacelerada, né? O Sol fala de teimosia, o Sol fala de arrogância, o Sol sempre está em evidência, em exposição. Então, às vezes é isso também, o que deixar para trás, um pouco da exposição, um pouco ali do orgulho, no sentido de saber que tá dando ruim em algumas coisas, saber assim, a vida tá falando assim, você tá errado, e ele sabe que ele tá dando errado, da gente baixar a guarda. Isso não significa que a gente vai abaixar a nossa luz, porque luz própria ele tem, mas às vezes também saber que a gente precisa de outros planetinhas para que a gente possa seguir em frente é importante, né? É importante aqui.
Vamos ver na casa 3. Deixa eu ver se eu ponho essas cartas aqui. Que é a carta da energia. Aqui a carta do sol. Que caiu na carta 2, deixar para trás, né? Então, deixar para trás a teimosia, deixar as evidências, deixar de ser tão evidente em certas coisas, se expor tanto, né? Então, tem que deixar de expor tanto a vida, as coisas. Ó, a casa 3 aqui, a sua prioridade agora, né? E a papisa, a sua prioridade é... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. A papisa fala de estar mais, a prioridade dele de estar mais reservado. Ele pode estar estudando coisas que ele não revela, então ele deve estar fazendo coisas de estudar, de analisar, de estar também nessa transição, né, de trabalho, de percepção, de olhar o lado confuso, de ter um equilíbrio, né? Que ele tá mais reservado nesse ponto. Vamos ver aqui. Mas a prioridade dele, gente, ele, de uma certa forma, é engraçado. A papisa, ela sempre fala de uma emoção, de coisas que tá trazendo uma emoção maior, uma motivação, que ele tá ali estudando, analisando, mas ele tá mais na dele, ele tá mais passivo, ele tá mais quieto com algumas coisas, com algumas estratégias, né? Então, por isso que às vezes ele tá ali um pouco bloqueado, né? Então, na verdade, a olho nu, parece que ele não tá dando tanta bola, né? Mas ele não tá querendo enxergar. Vamos supor, vou dar um exemplo. Igual a mãe fala assim, ó, não vai por esse caminho, porque esse caminho ele é perigoso, tem bandido, tem assalto. Mas para não dar o braço torcer, quem disse que ele não pesquisa? Então vamos lá pesquisar essa rua, o que está acontecendo nessa rua, Mas ele não fala o que ele fez, né? A pesquisa que ele fez. Então, aí é mais fácil falar assim, eu quis fazer outro caminho porque porque eu não quis ir lá. Não porque você falou que estava acontecendo isso. Vamos lá. Vamos saber mais aqui. O futuro pós-ação. Então, futuro pós-ação. Toda ação tem uma reação, né? Então, o que ele vai fazer com essa informação? Então, ele sabe que as pessoas estão falando, né? Ele não quer ouvir, tem um ego ali, mas ele sabe que esse ego, essa teimosia está atrapalhando. E vamos ver o que ele faz com toda essa informação. Aí, Imperatriz. A Imperatriz aqui mostra... a Imperatriz aqui mostra também... Engraçado, a papisa e a Imperatriz perto, no sentido de... Ele tá tentando não mostrar as emoções, os sentimentos. Ele tá no momento, gente, até porque a gente tem aqui essas cartas, a sensação que eu tô com o Jean é como se fosse tá ali naqueles dias nossos, né? Na TPM. Então, ele tá muito mais sensível, mas por mais que ele tá sensível, por mais que ele tá num lado mais emoção, emotivo, até uma pitada de romantismo, no sentido de tá mais amoroso com tudo e com todos, tá? Da volta dele. A Imperatriz mostra um crescimento, né? Então aqui
um crescimento mais profundo. Então ele quer crescer, ele quer fazer as coisas com o sentimento, se desenvolver, né? Mas a Imperatriz, eu sempre falo que ela também é um pouco... gosta de chantagear as emoções dela, né? Chantagear. Por que você fala isso? A Imperatriz, para vocês entenderem o que eu tô falando, ela é aquela mãezona, tipo assim, aquela mãe assim, quando fala pra gente assim, porque eu aqui nessa casa não sou nada, né? Mas eu quero ver quando eu não estiver aqui, você vai sentir falta, né? Então a Imperatriz, ela sempre faz uma chantagem emocional, ela tenta pegar, ela tenta segurar pela emoção, né? Então o Jian, ele vai sempre também trabalhar esse lado dele, né? Não na chantagem, mas na dramatização, vamos dizer assim. Gente, desculpa, tive que dar uma parada. E a Imperatriz, quando eu falo, né, nessa questão do vitimismo, e a primeira carta, se a gente for ver, a 8 de espadas, na casa 1, momento presente aqui, como eu falei, ele também ele tá muito restrito. E tem uma questão, ele traz uma questão que ele não coloca, dentro dele tem uma vergonha. Ele tem vergonha de algo, mas ele não vai colocar, tanto que tem a carta da papisa aqui falando, né? Tem uma vergonha, ele tá restrito em muitas coisas, ele tá se sentindo impotente, tá? O momento presente, ele pode estar ali, a energia, por isso, e a gente fala, a energia do carro, a carta do carro fala de movimentação, fala ali de extravagância, fala de agitação, mais que essa agitação é como se fosse disfarçada, né? Ele tá literalmente tendo dificuldades até ali, porque ele tá com problema de compreender, e ele tá preso em situações que conflitantes, né? Que traz conflitos, e ele mesmo que colocou, ele mesmo que se colocou nessa situação. Mas o quanto é importante ele abrir os olhos, né? Ele ter essa visão. Então, ele precisa se libertar. Até, eu vou falar uma palavra, gente, não cria aí o furdunço, tá? Ele precisa se libertar, né? Ele precisa ali mostrar que ele é capaz de superar muitas coisas, né? Então, por isso que eu falei dessa questão de estar um pouco também bem trazendo uma emoção, né? E aqui, quando a gente vem para a casa do Sol, gente, a carta do Sol, ela é uma carta rica, né? O que tem que deixar para ir aqui ele precisa ter mais clareza mental e saber filtrar, né? O que é filtrar coisas boas para ele, né? Saber equilibrar. Como eu falei, a carta do Sol, ela é muita energia masculina. E ele não tá numa energia masculina, ele tá numa energia bem feminina no sentido, gente, das emoções, tá? Vamos tomar cuidado, senão daqui a pouco vai falar outra coisa. Aqui ele tá muito mais voltado para as emoções dele, tá? Voltado para as emoções dele. E aqui a sua prioridade, né? Agora, ele tá ali muito... Ele tem algum segredo, né? Então, ele tem segredos dentro dele. A prioridade dele, um segredo é de estudar, como eu falei, ele tá ali, tem alguma coisa que ele pode estar desenvolvendo, que
que ele tem um mistério, ele tá guardando segredo. E por que ele tá guardando segredo? Porque a intuição dele tá falando com ele, né? Eu sempre falei aqui, você que me acompanha em questão do Jian, eu sempre falo que ele tem uma espiritualidade muito forte. O anjo da guarda dele trabalha 24 horas por dia, né? Então é como se até a espiritualidade fala: Jian, não ignore a sua intuição, né? O momento realmente é de ouvir aquilo que está guardando dentro de você, essa sombra, né? Então, é bem isso. É como se ele estivesse fazendo tudo o que tem que fazer e que tem a energia pesada, ele está entendendo a energia pesada, né? Ele está estudando muita coisa dentro dele. E ele sabe, mas ele é muito teimoso, né, gente? Tem uma teimosia aí grandiosa aí no Chuchu, tá? Então, quando a gente vem pra Imperatriz, Renata, o futuro dele vai ser ruim? Não, não vai ser ruim, não, né? Não vai ser ruim porque a gente acaba aqui literalmente com a Imperatriz, né, gente? Aqui trazendo o poder, trazendo ali a conquista, né? E ele sabe, ele sabe que o poder está dentro dele. Então, ele sabe a força que ele tem, tá? E ele quer trazer a liderança, ele quer trazer outras novidades, né? Tem coisas aí chegando na vida dele. Então, por isso que ele tá sendo ali misterioso, fazendo uma situação que não é, porque tem coisa aí para chegar na vida dele, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver com o Keeper, o que o Keeper fala para ele, né? Se tivesse que dar um conselho, qual o conselho que o Keeper, vamos ver, dá para o Jian Yaman nesse momento? Até nesse momento de estar um pouco parado, precisar fazer um sacrifício, né? De fazer um sacrifício, de sair de uma situação ali, de abaixar a guarda, vamos dizer. Olha só, a grande água, a realização, ele tá prestes a realizar algo grande, tá, gente? Tem alguma coisa aí vamos tirar o Keeper todo, ó. Fortuna. Tem alguma coisa envolvida, claro, dinheiro, tá? Tem alguma coisa grande, ó. Vai receber uma mensagem aqui. Tem uma notícia positiva, tá? Tenho aqui, ó, carta da mensagem. Tem algo grandioso, tem notícias boas chegando pra ele, né? Pode ser ali envolvida a relacionamento, a união, né? Ó, carta da viagem. Tem progresso aí pra vida dele. Então eu não vejo que o jogo dele tá ruim, por mais que ele tá preso, por mais que tem bloqueios, né? Uma pessoa ali bloqueada. E no sentido, uma pessoa tão emoção pura, mas que não quer demonstrar. Por mais que é nítido também, né? E pode vir algo que ele estava esperando há muito tempo, tá? Algo, esse progresso tem a ver com algo que ele estava ali esperando há muito tempo, algo até questão de relação, como que é geograficamente, né? De mudança, e que alguma coisa vai ser positivo, mas vai ter também algo que vai trazer, a vida não é flores, né? Vai trazer alguma decepção, algo que não vai agradar tanto. Tem que tomar cuidado com falsidade, tem que ter cautela, né? Por isso que ele vem
vem analisando as coisas, vem sendo misterioso, tá? Então ele vai ter aqui, tem gente até da confiança dele que ele tá escondendo muita coisa, tá? Da intimidade, tá? Então, mas tem conquista. O Jian, ele consegue se safar muita coisa. Por mais que as coisas dão errado, ele tem um faro. Então ele vai saber, ele vai fazer a coisa inversa, né? Principalmente, ele sabe quem são as pessoas falsas que estão do lado dele, né? Ó. Mas aqui, a mulher. Mas aqui tem coisas boas envolvendo, né, notícias, união envolvendo uma mulher aqui, né? E ó, a carta das grandes prosperidades. Porque assim, ao mesmo tempo, a sensação que eu tenho é que ele tá ali prosperando, tem tudo que for, mas sempre tem um querendo dar o bote, sempre que desviar essa situação. Fala, cara, o cara tá assim, tá assado e continua crescendo, né? E ele dá corda. Ele dá corda pra maluco. Aí daqui a pouco ele puxa rapidinho. É isso. Vamos ver o oráculo da Rosa para encerrar aqui com o nosso querido. Quer uma leitura na sua energia? É só me chamar. Vamos ver o que o oráculo da Rosa vai falar para ele. Quais são as palavras que saem do oráculo da Rosa? Gente, eu tô rouca. Ontem eu tava rouquíssima. Aqui, ama-te primeiro. Independente de qualquer coisa, colocar ele em primeiro lugar. O que ele tá sentindo? Qual é a emoção dele vivenciar a emoção dele, mas de ele vivenciar, se colocar, não fugindo, né? Dele encarando tudo, né? Aqui, até em questões de falsidade, tem alguma coisa de amizade, né? Mas ele consegue, ele tem uma energia, né? Ele consegue virar a chave. Então tem pessoas, gente, que não consegue ficar brava com ele, né? Não consegue. Juntos são mais fortes. Ele preserva muito a amizade, ele preserva muito a lealdade. Em primeiro lugar, ele preserva muito a amizade, a parceria. E até em questão de relacionamento, não me matem. Ele gosta muito de perceber, ele dá uma oportunidade para quem é amigo dele. A amizade, de conversar, de entendê-lo, de compreendê-lo. Ó, solidão. Mas ele ainda ele tá no momento mais introspectivo, né? Ele tá deixando as coisas fluir, ele vivencia, né? Mas é um homem ali de uma vulnerabilidade, carente. Oh, meu Deus. Olha, gente, é isso. Espero que você tenha gostado. Fala pra mim como foi essa leitura. Ok, até o próximo vídeo. Não deixa de curtir, ok? Gratidão. E se quer uma leitura minha gratuitamente, vai lá no Bruxa Curiosa, lá no Rosinha, no vizinho. Vai lá, que você concorre a uma leitura, ok? Vou dar 3 leituras gratuitamente. Gratidão.